E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o Programa Nacional de Sanidade Avícola. Coloquei aqui parte 2, já que eu dividi esse assunto em duas partes. Então, hoje nós faremos aí a abordagem da parte das instruções normativas e da legislação. Conversaremos um pouquinho a respeito das doenças. E aí já faremos o fechamento desse programa, tá ok? Então, para que vocês tenham um entendimento total do assunto, recomendo então a visualização da parte 1 antes, tá ok? Porque daí um vai ser complemento do outro, e aí o assunto vai ficar redondinho e de fácil entendimento para vocês, tá ok? E então, iniciamos a nossa conversa agora sobre as principais doenças em aves, Eu sempre comentei com vocês, a partir do momento que nós iniciamos a disciplina de defesa sanitária animal, que todo o programa nacional vai ter preocupação em trabalhar especificamente com algumas doenças, ok? E são essas doenças que vão dar o amparo e o apoio para a aplicação do programa. Óbvio que não é só isso, Não é só sobre esse assunto que o programa vai ser embasado, mas medidas de prevenção, controle e erradicação, serão aí medidas que deverão ser adotadas pelo programa, tá ok? Então eu já comentei sobre essas doenças na aula passada, mas hoje então nós vamos aprofundar um pouquinho só nelas para vocês terem fresco na cabeça os assuntos e as doenças que o programa vai preconizar. Então, basicamente, de doenças de aves, causados por agentes virais, nós temos essas 8 aqui que estão citadas para vocês, sendo que o que vai ser prioridade para o Programa Nacional de Sanidade Avícola é a influenza aviária e a doença de Newcastle, ok? Lembrando que a influenza aviária ainda é considerada uma doença exótica aqui no país, então nós não temos casos relatados ainda, e a doença de Newcastle sim acontece, tá? Então aí, no caso, influenza aviária causada, pelo ortomixovírus e a doença de Newcastle, então, causada pela paramixovírus. Então, percebam que das 8 doenças virais, dos 8 grupos de doenças virais, os 2 grifados aí, os 2 em destaque, vão ser aqueles que nós precisamos observar com um pouquinho mais de cautela. Já em relação aos agentes bacterianos, e os micoplasmas, então, dentro das bactérias nós temos 7 grupos, e dos micoplasmas nós temos também 7 grupos, tá ok? E aí, as nossas preocupações referentes ao programa serão principalmente o grupo das bactérias, as salmonelas, que vamos ter aí vários grupos, vários sorotipos, incluindo a Salmonella enteritidis, a Tiffimurum, a Pullorum, a Gallinarum e a Arizona, tá ok? Óbvio que a enteritidis, a Tiffimurum, a Pullorum e a Gallinarum aí, acredito eu que vocês tenham ouvido mais falar desses termos e a Salmonella Arizona não seja aí tão comum da rotina de vocês. Em relação à parte de micoplasmas, então nós vamos nos preocupar com o Gallisepticum, com o Synovium e com o Melagrides, tá ok? Os 2 primeiros grupos de micoplasmas relacionados principalmente com as galinhas e o Meleagrides relacionados então com a criação de perus, tá ok? Então são esses os grupos de doenças que nós teremos que nos preocupar. Entrando na instrução normativa, propriamente dita, então nós vamos aí falar um pouquinho da instrução normativa número 56 de 2007, que é uma instrução interessante, já que é uma instrução normativa que vai estabelecer os procedimentos de registro, de fiscalização, de controle de estabelecimentos avícolas,
de reprodução e comerciais, tá? Então, essa instrução normativa, ela teve como intuito, né, na verdade, ela foi criada atendendo uma necessidade de padrões sanitários mais rígidos e mais voltados aí para atendimento de mercados interno e externo, tá? E nesse momento, então, nessa instrução normativa, editou-se, então, os padrões mínimos de biosseguridade para estabelecimentos avícolas comerciais. Então, dando ali o embasamento de registro, tá ok? De fiscalização e de controle desses estabelecimentos. Então, a partir do momento em que você registra, você dá, então, um número, uma importância para aquele criador, né, para aquele estabelecimento em si, você permite que esse estabelecimento, então, seja fiscalizado, né, seja auditado e seja acompanhado de mais próximo. E caso ocorra o surgimento de alguma doença ou de alguma necessidade maior de acompanhamento mais íntimo, então consegue-se fazer o controle mais efetivo desse estabelecimento. Então, a instrução normativa vem, né, para permitir que esses padrões mínimos de biosseguridade sejam atendidos da melhor maneira possível, tá ok? E aí, pessoal, nós temos então os estabelecimentos avícolas de controles eventuais devem ser registrados junto ao órgão estadual de defesa sanitária animal, né, que nem aqui no nosso caso, nosso registro então vai ser feito no escritório de defesa agropecuária do estado de São Paulo, tá ok? E aí nós temos algumas definições que vão ser importantes agora, né, que vão trabalhar aí dentro da própria instrução normativa. Então, o que seriam estabelecimentos de aves comerciais de corte? Então, a instrução normativa me diz que é um estabelecimento de exploração de aves comerciais para a produção de galinhas e perus, tá ok? Então, os perus entram aí também como aves comerciais de corte, então são animais que vão para o abate. Quando eu penso em estabelecimentos de postura comercial, serão estabelecimentos de exploração de aves comerciais para a produção de ovos, agora no caso de ovos de galinha, tá ok? Para consumo humano. O terceiro grupo, que seria o estabelecimento de criação de outras aves, tá? E aí, no caso, essas outras aves entrariam como aves silvestres, aves exóticas e aves ornamentais, com exceção das ratitas, que seriam os avestruzes, que aí entram como outras aves de produção. Então, esses estabelecimentos, né, de criação de outras aves não contempladas nas definições anteriores, com exceção das ratitas, serão estabelecimentos de exploração de outras aves de produção, né, como eu já comentei, passeriformes, ornamentais, consideradas exóticas ou não, à exceção das ratitas, e seus incubatórios, aí não contemplados no sistema avícola de produção de carne ou de ovos, tá ok? Então, se eu for pensar um exemplo para vocês que entraria perfeitamente em estabelecimentos de criação de outras aves, seria, por exemplo, das codornas, tá ok? Então, as codornas entrariam nesse outro tipo de estabelecimento. Então, nessa instrução normativa que eu tenho, então, para fins de registro e fiscalização, os estabelecimentos avícolas comerciais separados, então, nesses três grupos de estabelecimentos. E também, né, dentro dessa instrução normativa, né, cita-se que os estabelecimentos avícolas de reprodução e comerciais poderão ser epidemiologicamente formados por, né, no caso, núcleo e granja. O que diferencia, né, o núcleo e a granja? O núcleo, na verdade, vai ser a unidade física de produção agrícola, que pode ser composto por um ou mais galpões que alojem um grupo de aves da mesma espécie e da mesma idade, né? Então, provavelmente vocês já devem ter escutado falar do termo all in, all out, né? Então, todas as aves entram e todas as aves saem no mesmo período. Então, isso compõe, então, a formação de um núcleo.
É importante lembrar que o núcleo deve ser isolado de outras atividades de produção avícola, utilizando então aí barreiras físicas, naturais ou artificiais. Então aí nessa imagem que eu coloquei para vocês, nós conseguimos ver exatamente um núcleo, né? Composto ali por uma granja um pouco mais antiga e 4 granjas ali um pouco mais jovens, vamos dizer assim, mais novas, e percebam que em volta deste núcleo eu tenho a presença de árvores, promovendo então assim as barreiras físicas, aqui no caso, barreiras físicas naturais, tá ok? E se eu for pensar na definição de granja, granja é a unidade física de produção avícola que aloja um grupo de aves da mesma espécie, lembrando que a granja deve ser submetida então ao manejo produtivo comum e devem ser isoladas de outras atividades de produção. Então, no caso, o núcleo seria a composição, né, de todas as granjas, e granja seria uma única unidade, tá? Então, aqui no caso, nessa imagem, eu consigo ver 5 granjas compondo então um núcleo, tá ok? Então é legal a gente ter essas definições, porque é a instrução normativa número 56 de 2007 que vai me definir o que é um núcleo e o que é uma granja. Ainda, né, nessa instrução normativa, de acordo com as construções, né, para se montar uma granja, vamos dizer assim, a instrução então me diz que deve ser feita a construção com superfícies inferiores que permitam limpeza e desinfecção, tá ok? Então, é importante que toda a estrutura da granja permita-se que eu consiga efetivar uma limpeza e uma desinfecção eficiente, tá? Então, trabalhar com materiais que permitam então essa limpeza e a desinfecção. Devo promover o impedimento do acesso de aves de status sanitário desconhecido, e aqui é um ponto legal, provavelmente vocês lembram disso lá na avicultura, quando vocês tiveram a disciplina, né, que eu comentei que deve ter barreiras físicas naturais ou artificiais, né, que protejam ali as granjas e o núcleo. E aí nós pedimos sempre que for ser feito esse tipo de barreira, que não se utilize árvores frutíferas para evitar então o acesso de aves no local. E é pedido também para que no local onde esteja o núcleo e as granjas não se tenha criação de nenhum outro tipo de ave, né? Inclusive aves silvestres ou até mesmo galinhas ou patos ou enfim, outros grupos de aves, devido ali ao processo de possível transmissão de doenças. Também é importante respeitar o isolamento e distanciamento mínimo entre núcleos e granjas, tá ok? Porque esse isolamento e esse distanciamento faz com que cada núcleo e que cada grupo de granjas, então, né, tenha o seu perfil sanitário, né? Então, eu consiga trabalhar como cada estrutura individual, respeitando, então, o desafio de cada um dessas estruturas, vamos dizer assim. No caso de reprodutoras e postura comercial, né, no caso de aves reprodutoras e aves de postura comercial, é utilizada a vacinação sistemática para a doença de Newcastle desses animais. Lembrando que nós vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho, mas já para deixar para vocês que toda a vacinação vai ter uma fiscalização do Ministério, né? Então não é porque eu quero vacinar que eu vou lá e vacino. Na verdade, não. Na verdade, eu terei um acompanhamento do Ministério e do órgão responsável para a vacinação adequada desses animais. Mudando agora de instrução normativa, né? Então nós vamos para a instrução normativa 44, de 23 de agosto de 2001, que vai então trabalhar as provas laboratoriais e as amostras que irão para diagnóstico das doenças, tá ok? Então, o que o programa me indica? Que para que seja feito o monitoramento e o diagnóstico laboratorial das doenças preconizadas pelo programa, eu utilize as seguintes técnicas de diagnóstico,
tá? Então, eu posso lançar mão do diagnóstico imunológico. Poderei utilizar, então, a aglutinação rápida em placa, né, que a sigla seria SAR, e aí eu posso utilizar o soro ou a gema de ovos embrionados. Também posso fazer aglutinação lenta em soro, que seria a sigla SAL, ou em gema de ovos embrionados, tá? Posso usar o soro ou a gema de ovos embrionados. Também posso fazer inibição de hemaglutinação, cuja sigla é HI, e o ensaio imunoenzimático, cuja sigla seria o ELISA, tá ok? Então, esse primeiro grupo, né, o 1.1, seria relacionado com o diagnóstico imunológico. No caso agora do diagnóstico micoplasmológico, tá ok? Eu posso fazer o isolamento em meios de cultura ou então a reação em cadeia de polimerase, que seria a PCR. E por último, nós temos a identificação em cultura, que eu poderia então lançar mão da imunofluorescência indireta ou também a imunofluorescência direta, a inibição do metabolismo, a inibição do crescimento e também a reação de cadeia de polimerase, que seria mais uma vez o PCR, tá ok? A realização e interpretação dos testes que foram citados, né, vai variar ali de acordo com os critérios do estabelecimento e das normas técnicas de cada laboratório, mas é importante nós termos isso em mente, que as provas só serão aceitas quando realizadas em laboratório oficial ou credenciado pelo Ministério da Agricultura, tá bom? E também, para que essas provas sejam feitas, eu preciso da identificação do antígeno que foi utilizada, o número da partida desse antígeno e a quantidade que foi utilizada. Então, percebam que para que seja feita a solicitação desses exames, eu não posso solicitar em qualquer laboratório, que não seja, então, os laboratórios oficiais ou, então, credenciados pelo Ministério, tá ok? Então, relacionado a resultados e medidas de biossegurança e controle sanitário, né? Então, se eu tiver resultados em aves ou ovos férteis de linhas puras, bisavós, avós, importados ou nascidos aqui no Brasil, então, no caso do animal ser positivo para Mycoplasma galisepticum ou Mycoplasma synoviae, esses animais deverão ser sacrificados ou abatidos no próprio núcleo, tá? Eu não posso retirar esses animais dali. Agora, se eu tiver resultados positivos para Mycoplasma galisepticum, Mycoplasma synoviae e Mycoplasma meleagrides, exclusivamente no caso de perus, eu terei então sacrifício também e abate de todo o núcleo, tá ok? Então percebam que são adotadas medidas bem drásticas devido à proximidade desses animais dentro dos locais de criação. No caso da doença de Newcastle e de influenza aviária, né? Então percebam ali que nós agora trocamos a portaria, né? Nós fomos para a portaria número 182, de 8 de novembro de 94, e a instrução normativa número 32, de 13 de maio de 2002. Então, se eu tiver suspeita da doença, tanto da doença de Newcastle como da doença de influenza aviária, todas as notificações serão imediatamente investigadas com o envio de amostras para laboratório oficial ou credenciado pelo MAPA, tá? Então, feito a notificação, num prazo ali muito curto de tempo, nós teremos que investigar essas suspeitas com o envio de amostras, tá? Também terei a interdição da propriedade, ninguém entra, ninguém sai, ou do estabelecimento avícola se eu tiver mais de um núcleo dentro da propriedade, tá ok? E também deverei fazer o registro de todas as categorias de aves, indicando-se o número de aves mortas com ou sem sinais clínicos, tá ok? Então, mesmo que a ave não morra de um sinal clínico relacionado a essas duas doenças, é importante que eu faça anotação, porque às vezes esse animal poderia estar num período de incubação ou poderia estar apresentando uma sintomatologia, né, uns sinais clínicos diferentes.
Então, é importante eu ter essa anotação e esse controle para fazer um levantamento depois, se necessário. Deverei fazer manutenção das aves nos locais de alojamento ou confinadas em outros locais, onde estejam isoladas e sem movimentação das aves entre os locais. Elas vão se movimentar dentro da granja, mas elas não podem sair daquele local, tá ok? Deverei redobrar as minhas medidas de biosseguridade e também farei o sequestro da carne das aves produzidas e dos ovos no período de incubação da doença. Então, por isso que eu falei lá na outra parte da aula, da importância de se conhecer a epidemiologia dessas doenças, né? Porque conhecendo, eu sei trabalhar tudo o que tiver relacionado. Então, período de incubação, período de transmissibilidade, os sinais clínicos. Então, é importante ter esse embasamento para poder conhecer a dinâmica da doença dentro do processo de produção das aves. No caso, agora, a Instrução Normativa número 17 de 2006, né? Então, é uma instrução normativa que vai aprovar, no âmbito do Programa Nacional de Sanidade Avícola, o Plano Nacional de Prevenção da Influenza Aviária e Controle e Prevenção da Doença de Newcastle. E essa instrução normativa vai se basear em 2 tipos de vigilância, que seria na vigilância passiva e na vigilância ativa. No caso da vigilância passiva, então, deverá ser feita a inspeção das granjas, onde será, então, focado todos os esforços na observação de sinais clínicos que essas aves possam apresentar durante todo o período que elas estiverem dentro daquele espaço, tá ok? E também iremos trabalhar com diagnóstico de exclusão em caso de mortalidade anormal. E como que nós fazemos esse diagnóstico de exclusão? Testando essas aves, tá ok? Então, se essa granja, né, se esse núcleo apresentar uma mortalidade acima do normal, né, que nós trabalhamos aí, por exemplo, em torno de 10% de mortalidade. Então, se essa granja passa a apresentar acima dos 10% de mortalidade, então inicia-se um trabalho de diagnóstico de exclusão de possíveis doenças, tá ok? E aí, no caso, a influenza aviária e a doença de Newcastle entram dentro do grupo de amostras que serão testadas. No caso da vigilância ativa, pessoal, nós iremos trabalhar então com isolamento viral e os testes moleculares, que será conduzido então principalmente no abatedouro, que vai ser fiscalizado pelo Serviço de Inspeção Federal. E também nós temos os acompanhamentos das vigilâncias clínicas e sorológicas, né, trabalhando ali com aquela ideia, né, de foco, né, do alvo, que eu sempre cito esse termo para vocês, né? Então, no caso do programa, nós vamos trabalhar com essa divisão da área afetada, tá ok? Então, trabalharemos ali com zonas de proteção, vigilância a partir do foco. Então, o foco vai ser o mais central, seguido então ali pela corzinha ali um pouquinho mais clarinha, né? Um rosinho um pouco mais claro. Os meninos vão discordar de mim, mas enfim, aquele tomzinho um pouquinho mais claro que seria a zona de proteção e o amarelo um pouco mais escuro como zona de vigilância, tá ok? Então, se nós formos pensar de modo geral, seria esse o desenho que iria direcionar as medidas de vigilância junto, né, da vigilância tanto ativa quanto passiva. Comentei com vocês então da vacinação, agora a gente fala mais diretamente sobre esse assunto. Então, no caso, a vacinação vai ser indicada contra a doença de Newcastle, que vai ser facultativa nos estados da federação, observando-se então a situação epidemiológica local. Vai ser obrigatória para estabelecimentos de controle permanente ou eventuais, quando determinados pelo MAPA. Então, o MAPA que vai determinar a obrigatoriedade dessa vacinação. E utilizarei para esse processo somente vacinas registradas e aprovadas pelo MAPA. Eu não posso adquirir, eu não posso vacinar com vacinas que não sejam, então, indicadas, registradas e aprovadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá ok? Então, não é qualquer vacina que pode ser utilizada. No caso da influenza aviária, ainda por se tratar de uma doença exótica no país,
A vacinação somente poderá ser realizada quando autorizado pelo Departamento de Defesa Animal ou pela Secretaria de Defesa Animal, após comprovação da ocorrência da doença, que não é o nosso caso, tá? Avaliação do risco e análise da situação epidemiológica. Então vamos pensar assim: se vier a acontecer um caso confirmado de influenza aviária, aí após essa notificação, né, vai se comprovar a ocorrência da doença, vai se avaliar o risco de transmissão da doença e analisar a situação epidemiológica, para a partir daí, então, eu poder direcionar se vai ser necessário a vacinação ou não. E depois, pessoal, de passar toda essa ideia de programa para vocês, vem aí os desafios, né? O Brasil é um país muito grande e possui aí uma cultura muito diferenciada, né? E é aí que pega o problema. O primeiro ponto que se vale discutir é a criação de aves no fundo do quintal. As pessoas hoje em dia têm muito esse hábito, né? Porque é uma mistura, é um ovo que se tem ali no quintal. Aves geralmente não ocupam muito espaço, então eu consigo manter ali. E aí, se vocês observarem nessa primeira imagem à esquerda, tenho criação de galinha, pescoço pelado, eu tenho criação de galinha da Angola, eu tenho criação de pato, né? Então, eu tenho num pequeno espaço uma concentração gigantesca de vários grupos de aves. E eu não tenho um dado específico da quantidade de aves que são criadas desse modo. E aí, essas aves são vacinadas? Existe o esquema de biossegurança e biosseguridade, né? Então, são colocações que valem a nossa reflexão. Depois disso, nós sabemos também que o Brasil é um país que recebe uma quantidade gigantesca de aves migratórias em diversas épocas do ano, né? Nós somos rotas de aves migratórias. E essas aves, então, podem trazer para o nosso país, né, para o nosso território, inúmeras doenças. Então, por isso que a observação de aves migratórias acaba sendo tão importante. Depois nós temos os abates clandestinos, que é essa foto maior na parte de baixo, né? E essa foi uma reportagem que eu consegui que informou que essas aves que estavam sendo abatidas foi numa casa, né, num bairro de uma cidade aqui do interior do estado de São Paulo, e as pessoas tinham acesso a essas aves de refúgio de algumas granjas criadoras, tá? No caso seriam aves que nós denominamos aí de aves refúgio. E aí a pessoa matava essas aves, né, de maneira sem muito processo de higiene, e comercializava essa carne como sendo carne de aves caipira, né? Galinhas do tipo caipira. E aí, como a cor da carne era um pouco diferente, eles acabavam tingindo essa carne com tipos de corante, tá? Então, quantos disso que não acontecem em todo o nosso território nacional, né? E também vale a pergunta: quantas pessoas que não consomem esse tipo de produto no nosso território nacional? E esse é um caso, né, que está sendo citado, mas se vocês tiverem aí um pouquinho de curiosidade e digitarem abate clandestino de aves na própria internet, aí vocês vão ver que as informações são gigantescas. Tenho também o problema, né, do tráfego de aves silvestres, que é essa foto na parte superior do lado direito. Infelizmente, isso é rotina, isso é comum, né? Então, aí no caso, as aves estão acomodadas, nem sei se esse seria o termo certo, dentro de garrafas plásticas e são aí comercializadas de uma maneira imprópria, né? Sem fiscalização. E esses animais viajam e esses animais são transportados e conduzidos aí para inúmeros outros países. E também nós temos o trânsito internacional, tanto de pessoas quanto de animais. E é o que eu cito em aula, né? Eu sempre converso com vocês sobre isso. Hoje é muito fácil, é muito rápido, é muito dinâmico estar em diferentes locais, em diferentes países, em diferentes estados, né? E o que a gente pode
transportar e transmitir com essa dinâmica de trânsito, né? Então, é um ponto extremamente válido quando se pensa na aplicabilidade nos desafios que o Programa de Sanidade Animal passa. Como eu comentei com vocês, aqui eu trago algumas imagens, né, relacionadas à parte de fiscalização e acompanhamento das aves migratórias. Então, observem que nós temos na figura de baixo, né, então, laboratórios móveis que vão até os locais onde eu tenho a aglomeração dessas aves migratórias. Na foto do lado direito superior ali, nós temos uma armadilha para captura dessas aves, e do lado esquerdo, na parte superior, nós temos então os pesquisadores realizando ali os trabalhos laboratoriais de identificação das possíveis doenças que essas aves possam estar portando quando chegam aqui em nosso território. E aí agora eu coloco alguns grupos de imagens para vocês refletirem, né? Se o problema é só aqui no nosso país ou se nós também temos problemas em outros países, né? Então, nós temos essa imagem, né? Uma imagem internacional de outro país, mas que é carinhosamente, então, chamada de uma granja ambulante, né? Eu, particularmente, não consigo nem cogitar a quantidade de aves que se tem na moto juntamente com a pessoa, né? A única coisa que nós conseguimos identificar é que eu tenho alguns patos ali junto durante o processo de transporte. E essas granjas ambulantes, então, chegam em feiras e comercializam essas aves vivas ou abatidas, de modo, então, que o país tenha o hábito de se consumir esse alimento. Trago para vocês aqui outra imagem também, de uma criação aí, entre aspas, eu diria até que seria uma criação caipira tecnificada, né? Porque nós temos um espaço rústico, mas nós temos ali um bebedor pendular, nós temos alguns comedouros ali um pouquinho mais tecnificados, que a gente pode visualizar isso em granjas, né? Enfim, mas observem, pessoal, a estrutura onde essas aves estão inseridas, né? A aglomeração dessas aves nesse espaço. Trago aqui também mais uma imagem, né? Então, a proximidade de outros grupos. Então, eu tenho aves, né, galinhas, eu tenho patos, eu tenho um rio, né, que provavelmente deve fornecer água para algum local, e essas aves têm total acesso a esse espaço, tá? Então, peço que vocês vejam essas imagens com bastante calma e reflitam bem sobre os desafios que esse programa passa no nosso país. Mais algumas imagens, né? Então, observem que aqui eu tenho diversos tipos de criação. Eu tenho do lado direito, na parte superior, uma criação mais intensiva, vamos dizer assim, né? Aves mais confinadas. Do lado esquerdo, superior, eu já tenho ali uma criação um pouco mais rústica, né? Comparado também com as de baixo. Então, percebam, pessoal, que a gente ainda precisa amadurecer muito essa ideia de criação de aves, né? Tudo bem que isso aqui poderia ser citado como uma ideia de criação de ave caipira, né? Galinha feliz, mas também não é muito assim que funciona esse tipo de criação. E deixo aqui o final da nossa conversa hoje com essa ideia, né? Então, somente a conscientização pode prevenir aí a disseminação das doenças. Então, observem aqui que eu tenho uma imagem, né, pesada, se for pensar, da possível situação que se passa no país até hoje, né? Se a gente for pensar aí no surgimento do H1N1, né, da influenza aviária, né, e de todo o histórico que se tem passado hoje. Então, até que ponto, né, esses tipos de criação impactam na nossa produção? Agradeço muito pela atenção, né? Espero que essa parte final façam refletir aí a respeito do programa, dos desafios que o programa tem no nosso país. Me coloco à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida ou para conversar com vocês sobre algum ponto que vocês achem válido em relação ao programa. Agradeço pela atenção e pela paciência de me escutar mais uma vez. E
com certeza, pessoal, espero que possamos aí nos ver pessoalmente em breve. Então, até mais, pessoal, e bons estudos.